Seja muito bem-vindo ao Viver Sem Dor de Coluna. Aqui eu trago estratégias de como você tem que fazer para se livrar das dores de coluna sem sair de casa. Eu sou a Kate Machado, educadora física e especialista em Pilates, e o tema de hoje é: saiba quais são os alimentos inflamatórios e os anti-inflamatórios para quem tem dor de coluna. Nesse vídeo vamos falar sobre os alimentos inflamatórios e o quanto eles dificultam o seu tratamento com as suas dores de coluna. E o quanto os alimentos anti-inflamatórios ajudam no tratamento para se livrar das dores de coluna. Por que será que duas pessoas têm a mesma lesão na coluna, fazem o mesmo tratamento, o tratamento ali igualzinho, e uma consegue ter resultados expressivos e a outra não consegue sair do quadro de dor que ela se encontra? É essa realidade que eu via em muitos dos meus alunos no Pilates. Uns conseguiam melhorar e outros não. Tinha uns que nunca chegavam na aula, chegava a hora da aula para me dar um feedback positivo. Nunca estavam bem. Parecia assim que aquele tratamento que eu estava fazendo para ele realmente não funcionava para ele. E o que será que essa pessoa que não melhorava comia? Já que ela fazia o mesmo tratamento de exercícios certinho, seguia tudo direitinho lá na minha aula e ela não conseguia nem ter uma pequena melhora. Por que será? O que será que essa pessoa comia? A questão é que vários fatores podem contribuir para o seu quadro de lesão melhorar. Para o seu quadro de lesão não melhorar, na verdade. Vários fatores podem contribuir para essa não melhora. O estresse da pessoa, o estado emocional, como aquela pessoa lida com a dor, como aquela pessoa lida com as emoções. Essa pessoa, será se ela se hidrata pelo menos o necessário por dia para que essa hidratação chegue até as estruturas mais profundas, as estruturas musculoesqueléticas mais profundas da coluna? Será se essa pessoa toma sol? Será se os níveis de vitaminas D estão adequadas? Será se essa pessoa está acima do peso? E como é a sua alimentação? Você viu que eu relatei vários aspectos que também são importantes para o seu tratamento de dor. Fica claro que não é só o tratamento com os exercícios ali. Então, se não tiver certo, não culpe o próprio exercício. O tratamento é um conjunto de fatores e esses precisam ser ajustados para o melhor resultado, né? Então vamos lá. A alimentação é a base de tudo para o exercício potencializar, como também uma boa digestão, um bom funcionamento do intestino também são importantes. A sua alimentação pode estar prejudicando e você nem imagina. Sua alimentação precisa ser a base de comida de verdade, certo? Mas, Kate, o que seria comida de verdade? Frutas, verduras, carnes, gorduras boas, isso sim é comida de verdade. Reduz ao máximo a ingestão de alimentos inflamatórios, que são os industrializados, os embutidos, os alimentos ultraprocessados, como eu vou citar mais tarde, o leitinho de caixa, refrigerante, açúcar refinado. Todos esses alimentos inflamatórios, eles potencializam sua dor de coluna. Então, fique atento ao que você come. Se você quer se livrar das suas dores de coluna, você precisa se alimentar melhor. Torne sua alimentação um aliado ao seu tratamento, certo? Antes de falar dos alimentos anti-inflamatórios e inflamatórios, quero fazer uma breve introdução sobre a saúde do seu intestino. Vejo que as pessoas têm poucas informações sobre esse órgão extremamente importante para a saúde do nosso corpo no geral. Ele é extremamente importante. Como também para o seu tratamento de dor de coluna. Vou te explicar de forma básica, certo? De forma básica, como funciona a permeabilidade do seu intestino. Vamos supor que aqui seja uma mucosa, a mucosa do seu intestino. Na mucosa saudável,
Fica ali, ó, tudo juntinho, ó, e não consegue ter barreiras, não consegue, as bactérias ruins não conseguem passar, porque elas estão todas juntinhas. Mas na hora que você começa a comer alimentos inflamatórios, essa permeabilidade do seu intestino fica com espaços. Aí ocorre o que nós chamamos de disbiose, que é o desequilíbrio da sua flora intestinal. É quando as bactérias que estão ali presentes no seu intestino, aquelas bactérias que não são boas, formam esse desequilíbrio e elas caem na corrente sanguínea porque tem vários espacinhos, ó. Ela tem vários espaços para passar. E aí, essa mucosa cheia de brecha, cheia de espaço, fica fácil dessas bactérias ruins passarem e ir para a corrente sanguínea. E esse desequilíbrio na flora intestinal começam a surgir outros desequilíbrios no seu corpo. Como também, se você não digerir bem os alimentos que vai para o seu intestino inflamado e vai causar também essa desbiose. E essa desbiose vai encher seu sangue de elementos ruins, que vai para todas as articulações, como para as mãos, para a sua coluna, entre outros lugares. Então, a digestão também é importante, tá? Por isso que você precisa cuidar da saúde do seu intestino. Se você quiser se livrar das dores de coluna, que eu acho que você quer, né? Que você tá aqui me assistindo é porque você quer se livrar das dores de coluna. Eu sei que você quer mesmo é saber, Kate, quais são os alimentos que seriam uma boa opção e os quais não seriam uma boa opção, né? Vou começar falando os alimentos inflamatórios, que aumentam os marcadores de inflamação na sua corrente sanguínea, né? Vou começar pelo leite e seus derivados. Sei que é polêmico, eu não sou uma pessoa radical, eu consumo leite, pouco, mas eu consumo leite e derivados. Só tento viver em equilíbrio, eu como de tudo, né? Não estou aqui para dizer para você não ingerir nunca mais esses alimentos. Não, só estou te instruindo, te conscientizando do quanto ele pode estar te fazendo mal, certo? Estou te passando essas informações que pode estar atrapalhando o seu tratamento para você se livrar das suas dores de coluna, tá? Outra coisa também, não sou nutricionista, vocês sabem que eu sou educadora física, eu só sou uma curiosa das coisas relacionadas à saúde, né? Falo aqui sobre os tópicos que eu domino e que não sou especialista, né? E os tópicos que eu não sou especialista, eu dou a minha opinião, né? Com base no que eu estudei e no que eu acredito, tá? O primeiro alimento é o leite. Sei que não é todo mundo que é intolerante à lactose, mas a lactose do leite é altamente inflamatória. Mesmo muitas pessoas conseguindo digerir a lactose, ela é inflamatória. E não é só a lactose que é presente no leite que é inflamatória. Tem também a caseína, que é uma proteína específica da vaca. As nossas enzimas digestivas não conseguem quebrar essa caseína. Ela fica inteira e acaba nos provocando inflamação. Nos acaba provocando essa inflamação, e essa inflamação acontece no intestino, que acaba afetando o nosso fígado, nossa corrente sanguínea, acaba chegando até a nossa musculatura. Então, se você consome leite, tente diminuir, faça o teste, veja como você se sente quando você não ingere. Perceba, tem pessoas que ficam inchadas, com dor de cabeça, que ficam nauseadas, tem até outros sintomas e às vezes ela nem imagina que pode ser o que você está comendo que está ocasionando isso, certo? Pode ser essas coisas que estejam aumentando a inflamação no seu corpo. O leite de caixinha é ainda pior, porque ele é ultraprocessado. Foi colocado a temperaturas altíssimas, onde matou todas as bactérias boas. Quanto mais você toma leite, mais você aumenta os níveis de inflamação no seu corpo. O leite de caixinha é ainda pior, porque ele é ultraprocessado. Foi colocado em altas temperaturas, onde ele matou todas as bactérias. E são nesses leites de caixinhas que tem o que nós chamamos de bisfenol, que é um composto químico, que quando ele é absorvido pelo nosso corpo, ele aumenta a inflamação. Então, caso você for tomar leite, opte pelo leite fresco. É melhor que o de caixinha. O de caixinha, você tem que abolir totalmente.
Aí eu te digo, se você está numa crise de coluna e quer potencializar sua cura, elimine o leite, substitua por um leite vegetal e se for ingerir, não ingira o de caixinha. Né? O leite vegetal você pode fazer o leite de amêndoa, o de castanha, o de caju. Eles são uma ótima opção e são saborosos. O meu preferido é o de castanha. E vamos para o segundo alimento inflamatório, que causa inflamação no seu corpo, o pão. Sei que você ama pão, porque eu também amo. Eu comia pão praticamente todos os dias. Já tem uns 4 anos que eu faço jejum, já comentei por aqui. E eu pulo o café da manhã. Foi aí que eu consegui diminuir esse consumo de pão. Hoje eu como pão assim nos finais de semana ou às vezes no meio da semana assim quando eu estou com vontade. Mas para mim não é um hábito diário comer o pão. Só que eu não tenho mais dores de coluna. Eu optei por essa diminuição porque eu sei que não faz bem essa ingestão ali diária, todo dia do pão que tem glúten e tal. E não é só o pão, é tudo que contém a farinha branca, que está presente também nos biscoitos, nas bolachas, no bolos, entre outras coisas. Se você tem dores crônicas há mais de 3 meses, não melhora, diminua o consumo de pão e tudo que contém glúten. Independente do tipo de doença ou da dor, a causa é uma inflamação. São sinais, e a inflamação, ela tá te dando sinais que o seu corpo tá pedindo ajuda. A inflamação, ela vai aumentando aos poucos com a nossa alimentação cada vez mais processada e mais saborosa, né? Então, o glúten do pão é um grande vilão. Aí você pensa, mas eu como um pão integral, Kate, que é mais saudável. E eu te digo que você está enganado. O pão integral não é uma boa opção. Ele tem mais glúten que o pão normal. Isso você não sabia, né? Pois é. Portanto, se você for comer o pão, não, já vou comer pão, coma logo o que você prefere, né? Coma aquele que você gosta, pelo menos você fica satisfeito, fica feliz. Por isso que eu bato na tecla do glúten. Porque tem pessoas mais sensíveis ao glúten que outras pessoas. Né? Outras pessoas, elas sofrem mais esse impacto do glúten. O consumo de glúten aumenta a inflamação interna, é silencioso e vai irritando principalmente o seu intestino. Ele aumenta, lembra que eu expliquei? A permeabilidade. Ele abre as portas para todo micro-organismo nocivo e toxinas passarem pelas paredes do seu intestino. E aí vão parar onde? Nas articulações e na sua coluna, causando mais dor, mais inflamação e dificultando a sua cura. Deu para entender o porquê do glúten, o porquê da lactose? Portanto, evite pão e tudo que contém a farinha branca, se você quer melhorar, né? Todos os alimentos que contêm glúten, que contêm leite e derivados, você precisa diminuir. Se você quiser melhorar sua inflamação e sua dor de coluna. Você vai começar a perceber que as suas dores articulares, das articulações, terão uma grande melhora. Faça isso aí, depois me conta. Agora eu quero falar sobre os processados embutidos, como salame, salsicha, mortadela, calabresa. Todos esses também aumentam a sua inflamação. Não vou te dizer para você deixar de comer, né? Mas eu quero que você saiba. É um alimento que você precisa ficar atento, você precisa dosar ou, se você preferir, abolir totalmente. Principalmente se você está no estágio inflamatório. Tudo é uma questão de equilíbrio e de prioridades, né? Agora você já sabe os alimentos que inflamam o seu corpo e aí você vai fazendo suas escolhas, você sabe que está ali naquele período de dor, então você começa a tirar um pouco esses alimentos para ajudar no seu processo de cura. Bom, aí você vai lá no seu café da manhã, né? Todos os dias você come pão, que tem glúten, queijo, que é derivado do leite, que contém a caseína, que é uma proteína que o nosso organismo não tem enzima para digeri-la, e ainda você vai tomar leite. Veja a quantidade de alimentos inflamatórios numa só refeição. Junte tudo isso aí. E para você que já está ali com dor, aí você acaba o quê? Potencializando a sua inflamação. Faça seus testes, diminua alguns deles e veja como você se sente. Com essas informações agora, você pode analisar melhor o que você vai comer, o que você vai diminuir,
né? Você pode diminuir, alternar os dias de comer o pão, substitua o queijo por ovos, ingira no lugar do leite um leite vegetal. Tente equilibrar melhor. Se você está em crise de dor essa semana, retire todos esses alimentos da sua dieta por uns dias e sinta como seu corpo reage. Encontre ali um equilíbrio. Mas o leite de caixinha, você tem que abolir, viu? Esse aí é indiscutível. Bom, não sou nutricionista, mas te dei a dica de 2 alimentos, né? Que são comuns o consumo no dia a dia e que pode, de repente, exatamente essa sua ingestão tá lhe impedindo de você se livrar das suas dores de coluna, tá? Falamos dos alimentos inflamatórios e agora vamos falar dos anti-inflamatórios, aqueles que vão te ajudar, né? Para te ajudar a melhorar as suas dores de coluna. E aí eu quero começar pelo ômega 3, presente nos peixes, no salmão, na sardinha, no atum, né? Todos esses peixes têm o ômega 3. Mas se você não come esses peixes, ou porque não gosta, ou porque de repente você é vegetariano, você também pode encontrar o ômega 3 na chia, na linhaça, nas nozes, nos abacates, entendeu? Entre outros. O ômega 3, ele libera ácidos graxos que vão favorecer seus marcadores inflamatórios. E também tem uma ação anticoagulante, anti-inflamatória, atuando também na sua função cerebral. Maravilha, né? Para tirar o estágio de fase crônica ali da sua inflamação, você tem que fazer a suplementação de ômega 3. Não basta consumir esses alimentos, você tem que pegar a dosagem de ômega 3 no seu corpo e elevar. E aí eu te recomendo consumir esses alimentos, procurar um nutricionista para te orientar, te guiar melhor, a melhor forma de você consumir esses alimentos no seu dia a dia e de você também suplementar, né? Vamos para o próximo alimento, que é o gengibre. No gengibre tem o glicerol, que vai ajudar na sua inflamação e na sua digestão. Você tem várias formas de consumir o gengibre, né? Na comida, no chá, em cápsula. Então, comece a introduzir o gengibre também na sua alimentação. E vamos para o açafrão, ou cúrcuma, que é uma raiz que tem um poder enorme para contribuir no seu processo desinflamatório. E para potencializar o efeito da cúrcuma, você tem que associar com a pimenta preta. Mas se for em cápsula, precisa ter um composto ativo que se chama curcumina. A curcumina, que tem ação super anti-inflamatória. Ela ajuda a prevenir câncer, mal de Alzheimer, várias outras doenças. Então, a curcumina, que é um composto presente na cúrcuma, é ela, a curcumina, que combate os radicais livres. E radicais livres é o excesso de oxidação das células. Quem sofre com dor, quem tem depressão, quem tem o estresse em excesso, tem excesso de radicais livres. Essa pessoa estressada, ela tem excesso de radicais livres. Então, presta atenção. Se você for tomar essas doses mínimas, não vai funcionar. Pode ser em cápsula? Pode. Mas o segredo é que tem que ser manipulado. No seu caso, para tratar a sua dor. Para ter essa ação realmente forte anti-inflamatória. Para alcançar essas doses anti-inflamatórias da curcumina presente na cúrcuma, você precisa fazer uma ingestão de 5 colheres de cúrcuma, aquela cúrcuma em pó, que é o açafrão, por dia. Não tem condições de você fazer essa ingestão, né? Não sei se você já ouviu falar, mas que na Índia eles têm um baixo índice de doenças inflamatórias, porque lá eles têm um hábito de ingerir muita cúrcuma nas refeições, isso há anos, todos os dias, nas refeições, isso já faz parte da tradição deles. Então eles já têm essa ação da curcumina acumulada. Mas pra gente que não é cultural a ingestão no dia a dia e quer começar a ingerir para obter esses benefícios, tem que ter essa ingestão em quantidade elevada. O que não fica viável, você ir lá e 5 colheres de açafrão por dia. Portanto, se você quer usar cúrcuma de forma efetiva para o seu tratamento de dor, você precisa manipular, ir em farmácia de manipulação e pedir o extrato concentrado de curcumina, 95 a 98%. Com isso, você terá os efeitos maravilhosos da curcumina
na sua dor. Você vai e pede na farmácia de manipulação extrato de curcumina, 95 a 98%. Aquele que encontramos compostos, que encontramos em farmácia, não tem essa elevada concentração de curcumina na cúrcuma, entendeu? Então, assim, você pode usar cúrcuma, né, a granel, temperar na comida, funciona. Tem curcumina nessa cúrcuma, mas é pouca concentração. Para efeito assim anti-inflamatório real, é preciso uma concentração elevada da curcumina, né? Para potencializar ainda mais o poder da curcumina, você também tem que adicionar no seu manipulado a piperina, que é um princípio ativo da pimenta do reino. Então, vá lá, peça para manipular e peça para adicionar piperina. Ela vai potencializar a ação da sua curcumina em até 20 vezes. Tem estudos que provam que potencializam, a piperina potencializa a curcumina em até muito mais vezes, muito mais que 20 vezes. A curcumina também, ela é lipossolúvel. Se você juntar ela com alguma gordura, ela vai ajudar essa assimilação. Então, quanto mais você assimilar, melhor será esse efeito anti-inflamatório, né? Pode ser consumido com a gordura boa, um azeite, uma manteiga ghee, um óleo de coco. Você tá ali fazendo a sua ingestão, se você ingerir junto, tem essa potencialização maior. Bom, são essas as informações que eu queria passar para você nesse vídeo de hoje. Agora que você já sabe os alimentos que podem estar atrapalhando seu processo de cura das dores da coluna, agora também você já sabe quais alimentos você pode utilizar ao seu favor para contribuir e se livrar dessas dores de coluna. Então, assim, eu acho que eu relatei aqui nesse vídeo vários pontos importantes, né? Se você achar necessário, assista ele de novo, tente processar tudo isso e use toda essa informação ao seu favor, ao favor da sua cura de dor de coluna, que é o meu objetivo aqui nesse canal. É trazer informações para você se livrar das suas dores de coluna, é te conscientizar. Então, eu acabo abordando vários aspectos que podem estar contribuindo ou que pode estar dificultando esse seu processo de cura e de tratamento para dor de coluna. Eu vivenciei isso ali, real, com os meus alunos no Pilates. Era impressionante. Como algumas pessoas tinham grandes benefícios, como grandes pessoas tinham grandes resultados e outras não evoluíam nada. E essas coisas, alimentação, são hábitos que a gente carrega de uma vida inteira. Não é do dia para a noite que a gente vai mudar, né? A vida inteira a gente tomou leite. O pessoal lá de sítio, que morava lá no sítio e tal, a vida inteira ingeriu leite. Aí você vai falar, mas ingeria leite, mas não tinha tantas doenças, tantas coisas como tem hoje. Morriam mais cedo também, né? Então, assim, são vários fatores, né? Essa modernidade, essa industrialização, a indústria coloca alimentos para a gente ingerir, a gente acaba entrando nessa onda de ingestão de alimentos industrializados, isso vai contribuindo para o surgimento e para a mudança do nosso organismo e gerando vários outros problemas, coisas que a gente não tinha tanto antes, né? Porque assim, as pessoas antigamente ingeriam esses alimentos, tipo como leite, né? Eles ingeriam isso, só que eles não ingeriam essa quantidade de processados que a gente ingere hoje, né? O doce que ele comia tinha açúcar, mas era um doce caseiro, com a fruta. Não é esse doce que a gente come hoje, altamente processado, cheio de calorias vazias, que não traz benefício nenhum para o nosso corpo. Então, mudaram-se as coisas, né? Aquelas pessoas antigamente, elas se movimentavam mais. Então, assim, elas tinham um gasto energético mais elevado. Então, não dá para comparar a realidade de antigamente e a realidade de hoje, né? O corpo vai mudando, as coisas vão mudando. Hoje em dia, nós ingerimos muito mais coisas que eles lá, no pessoal antigo, não ingeria, que sua avó não ingeria, né? Então, tudo isso acaba contribuindo. E são essas as informações que a gente tem que levar a nosso favor, introduzir pra gente, né? Se já foi comprovado cientificamente o poder da cúrcuma, o poder da curcumina, a ação anti-inflamatória fantástica da curcumina junto com a piperina, por que não utilizar, né?
Os indianos, eles consomem a cúrcuma a vida inteira, né? Como a gente consome, sei lá, o alho na comida, né? A gente tem o hábito de botar alho em tudo. Pelo menos eu amo alho e coloco em tudo, que o alho também é anti-inflamatório, né? Então, talvez eles tenham... a gente tem os nossos hábitos, eles têm os hábitos dele. Então, assim, se foi detectado que é tão bom o consumo de cúrcuma, de curcumina e tal, por que a gente não aderir? E aí, pra gente aderir, a gente passou uma vida inteira sem comer cúrcuma, não está no nosso dia a dia, você precisa fazer essa ingestão, como eu expliquei aqui, de forma bastante elevada. Então, assim, eu não sou radical e nem prego para você fazer isso. Ah, você quer se livrar das suas dores de coluna? Corte leite, corte pão, corte glúten, corte açúcar. Seria ótimo, né? Mas não vai ser durável. Você vai cortar tudo, aí você corta uma semana, quando é na outra semana você já come o dobro de tudo aquilo. Então, é que nem dieta, né? A pessoa vai, faz ali uma restrição severa, uma semana, um mês, perde os quilos, depois ela volta e come tudinho que ela não tinha comido esse tempo. Então, são hábitos, né? O que que essa pessoa... A pessoa não precisa fazer uma dieta restritiva. Ela tem que ir mudando os hábitos. Ó, e substitui esse alimento por esse. Coma seu pão que você gosta, mas não coma todo dia. Come em uma quantidade menor, diminua essa quantidade. Então, a gente tem que usar essas informações a nosso favor, né? Não corte todos esses alimentos que eu falei aqui pra você. Se você gosta, se você me faz bem. Eu amo comer pão. Antigamente eu comia todo dia, hoje eu como de vez em quando. E quando eu como, ai, que delícia, sabe? Mas eu sei que não vai ser aquele pão que eu como no final de semana que vai me fazer mal, ou que vai atrapalhar todo o meu organismo e vai me causar. Não. Por quê? Porque eu não como ele todo dia, sabe? Eu adoro comer queijo, mas eu como queijo quando eu como pão. Já que eu não tô comendo pão todo dia, eu acabo diminuindo o meu consumo de queijo. Mas eu vou lá, como o meu queijinho que eu gosto. E tá tudo bem, né? É esse o equilíbrio que a gente tem que ter. Só que eu sou a pessoa que eu não estou em crise de dor de coluna. Talvez você esteja em crise de dor de coluna. Aí você tem que avaliar de forma diferente. Não, o que eu tenho que fazer agora? Eu tô no estágio crônico de dor, tem 3 meses que eu tô com dor. O que é que eu posso fazer para sair dessa dor? Ah, eu tenho que me suplementar, eu tenho que tomar sol todos os dias, eu tenho que botar gelo na região, eu tenho que dormir bem, eu tenho que me hidratar de forma adequada, eu tenho que tirar esses alimentos, vou tirar leite e glúten por um mês. Vou tirar tudo isso para dar essa desinflamada no meu organismo. Faça isso. E talvez é isso que você precisa fazer. E aí, quando você voltar, rapaz, realmente eu percebi que melhorou minha dor de coluna. Aí você volta ingerindo aos poucos, certo? Então, o que eu quero deixar claro aqui pra você é que eu não tô aqui pra impor nada pra você. Até porque eu não quero obrigar ou passar que você seja uma pessoa que nem eu sou. Eu acho bacana aquelas pessoas que não comem glúten, não tem intolerância, mas assim, não comem glúten nenhum, não comem açúcar, nananana. Eu até queria ser um pouco mais, mas eu não sou essa pessoa, sabe? Eu gosto de açúcar, eu gosto de doce. O que eu faço é me cuidar, é comer menos, deixar para comer no final de semana, controlar a quantidade. É isso que eu faço. Porque eu sei que se eu falar, a partir de hoje eu não vou comer mais nunca doce, isso não vai ser durável. Eu vou fazer uma semana, 2, daqui a pouco eu vou estar desesperada querendo um doce, querendo uma sobremesa, e daqui a pouco eu vou comer mais do que eu comia antes. Isso é durável? Não é. Isso é saudável? Não é. Então, assim, o que você tem que encontrar é um equilíbrio. Se você está naquele grau agora elevado de dor, faça uma restrição maior. Se dedique a isso. Não, meu objetivo aqui é curar da minha dor. Quero nem saber se eu vou comer isso, se isso me dá prazer, se eu tô com vontade de comer isso ou de aquilo. Meu objetivo, foque no seu objetivo, é eliminar minha dor. Porque o que acontece? Quando você sai daquele grau de inflamação, aquele grau de crise elevada de dor, o que é que acontece? Seu organismo vai receber muito melhor o exercício. E aí, ao invés de você que só tava conseguindo fazer um alongamento aqui que eu passo no meu canal, você consegue fazer 2 por dia. Você consegue fazer 3 por dia. Para quem só conseguia fazer 1, consegue fazer 3, olha o quanto você já evoluiu. Olha o quanto de microfortalecimento você tá levando para sua coluna. Muito maior. Então, foque no que você quer.
Eu quero sair, Kate, desse quadro de muita dor de coluna. Saia desse quadro, foque em tudo que eu falei aqui. Assista esse vídeo novamente, foque em todos os detalhes. Não, vou fazer isso, vou ingerir a cúrcuma que ele falou, vou me suplementar de ômega 3. O ômega 3 que você ingere na sua alimentação no dia a dia, todo dia eu vou comer peixe, é pouco. Para você que está num grau de inflamatório elevado, para você que está num grau de dor crônica há 3 meses, é pouco, você precisa suplementar, entendeu? Então, são esses pontos que eu queria deixar claro aqui para vocês, né? Ficou mais aqui um bate-papo no final, mas era isso, certo? Encontre um equilíbrio, foque no que realmente você quer e use todas essas informações ao seu favor, tá? Se é difícil demais para você não comer o pão, tira o leite, vá fazendo ali suas adaptações, vá fazendo o seu teste e seu corpo, quando se você chegar e for se sentindo bem, isso vai te dar uma força, né? Vai ser tão maravilhoso. Então, se dedique a isso, se dedique a essa conquista e conta comigo que eu tô aqui para te ajudar, tá? Bom, o vídeo de hoje foi esse, eu gostei muito, certo? Deixem aqui os comentários, compartilhe com outras pessoas, me mandem mensagens, me mandem dúvidas, porque sua dúvida pode virar um tema aqui para eu abordar, certo? E te vejo no próximo Viver Sem Dor de Coluna. Tchau, tchau!